maluca, eu, hein? Que elevador mais louco. A gente aperta o sexto, ele vai pro quinto. A gente aperta o quinto, ele vai pro sexto. Que coisa mais maluca. Tá louco? Ô, oi. Tudo bem? Eu sou o Bira. Peraí. Eu tô fazendo uma reforma na minha casa, lá no meu apartamento. E eu tô ficando maluco, completamente maluco. Eu tenho certeza que eu tava com alguma coisa na mão. Agora, o que que é? Essa aqui, vem cá. Eu trouxe lá de casa porque os pintores já queriam pintar ela de azul. Vê se pode. Depois eu levo de volta pra lá antes que aqueles malucos acabem com ela. Fica aí. Tá bom? Tá? Olha lá. Bonita. Então, faz 16 anos. 16 anos se passaram. Desde o acontecimento de um dos crimes mais brutais cometido e liderado por um adolescente no Brasil. Um episódio cruel, envolvendo sequestro, estupro e assassinato a sangue frio. Então, eu estou aqui para lembrar esse caso que eu acompanhei pessoalmente. Não, esse eu acompanhei. Foi em 2003. O caso Chapinha. Lembra? Lembra? Um casal de adolescentes, Liana Friedenbach, de 16 anos, e Felipe Café, de 19. Namoravam há pouco mais de 2 meses. Eles haviam se conhecido na escola. E com uma cabeça cheia de sonhos, resolveram curtir uma aventura. Os dois viajaram sozinhos para a zona rural da Grande São Paulo. Especificamente, para um sítio abandonado no município de Embu-Guaçu. Por temer a não autorização dos pais. Vocês estão vendo, né? Por temer a não autorização dos pais, o casal omitiu para onde estava indo. Liana contou aos seus pais que faria uma viagem para Ilhabela com um grupo de jovens da comunidade israelita. Felipe avisou sua mãe que iria acampar, mas não mencionou com quem iria. Na sexta-feira, no dia 31 de outubro de 2003, Liana e Felipe passaram a noite no vão livre do MASP, na Avenida Paulista. Ao amanhecer, caminharam até o terminal rodoviário do Tietê para pegar um ônibus com destino à zona rural, que fica a 40 quilômetros de São Paulo. O pai, Ari Friedenbach, esse é o nome, Ari Friedenbach, o pai de Liana, por volta das 8 horas, ligou para a filha. Ela disse que estava tudo bem, embora o silêncio do local parecesse estranho ao pai dela. Ari não suspeitou de nada. Liana era uma garota de classe média alta, bem vestida, calçada com um tênis All-Star, carregava uma mochila pesada e chamava a atenção por onde passava. Especialmente na área desprivilegiada onde estava indo acampar. Do outro lado estava um adolescente, com a mesma idade de Liana, porém com uma vida completamente diferente. Roberto Aparecido Alves Cardoso era ajudante de caseiro, ganhava R$ 150 por mês e algumas gratificações. Gostava de andar no mato, fumar e frequentar bares. Seu apelido? Champinha. No sábado, Paulo Marques, conhecido como Pernambuco, e Champinha caminhavam pela região rural, onde tinham o hábito de pescar. No trajeto, eles avistaram o casal. De longe ficaram atentos aos passos dados por Liana e Felipe e logo deduziram que iam acampar. Os 2 colegas seguiram em frente e foram tomar pinga na casa de um conhecido, Antônio Caetano Silva, um caseiro de 50 anos. Mais tarde, os 3 tiveram a ideia de assaltar o jovem casal, que aparentava ter dinheiro. Durante a noite, no local em que acampavam, Champinha rasgou a barraca com o facão e gritou: "Acorda! Acorda! Quem aqui é o filhinho de papai?" Liana, com muito medo, respondeu que sua família tinha dinheiro
e que o namorado era trabalhador. Ao ver que em seus pertences não se podia encontrar nada de valor, decidiram sequestrá-los. Cobriram os rostos dos adolescentes com toalhas e os levaram para a casa simples de Antônio Caetano Silva. Era um lugar pequeno, com móveis velhos e paredes encardidas. Espalhados pela sala havia 3 machados, uma enxada, 2 foices e um facão, que eram provavelmente usados no trabalho rural. No quarto, a cama era velha, com colchões rasgados sobrepostos, papelão e lixo espalhado. Felipe Café foi metido em um dos quartos por Pernambuco. E Champinha levou Liana para o outro cômodo. Ali, ela foi estuprada. No dia seguinte, por volta das 6 horas da manhã, Champinha, com seus 2 comparsas, saiu com o casal de adolescentes e andaram até uma trilha fechada. Eles pararam e então Felipe morreu, com um tiro na nuca, disparado de uma espingarda pelas mãos de Pernambuco. A morte foi instantânea. Paulo Marques foi embora e Champinha retornou à mesma casa com Liana. Em nenhum momento, resgate foi pedido à família. No domingo, Ari Friedenbach foi buscar a filha no ponto de encontro, onde o grupo de jovens da congregação israelita deveria desembarcar, na rua Minas Gerais. Não havia ninguém ali. Preocupado, Ari ligou para a melhor amiga de Liana. Aí, a garota contou toda a verdade. Ao descobrir para onde a filha tinha ido, começou a procurá-la. Coitado. No primeiro momento, achou que os adolescentes apenas tinham perdido o ônibus e que apareceriam mais tarde. Na companhia de um amigo, rodou pela cidade até às 3 da manhã. Ao retornar de São Paulo, registrou o boletim de ocorrência. Na segunda-feira, ele voltou para o Embu. Na metade do dia foi encontrada a barraca do acampamento, rasgada e totalmente revirada. Entre os pertences estava também o celular de Liana. A garota permanecia a 2 quilômetros do local de acampamento, na casa de Antônio Caetano Silva. Sentada, de cabeça baixa, nua, ela chorava. Lá, ela foi abusada por outro homem, Aguinaldo Pires, um velho alcoólatra que morava na região. Ari Friedenbach fez contatos onde podia, buscou ajuda na Polícia Civil e Militar, no governo, na imprensa. Helicópteros e veículos faziam buscas incessantes em Bugaçu. No dia seguinte, da terça-feira, Liana caminhou com o grupo durante 4 quilômetros até a casa de um outro homem, Antônio Matias de Barro. Lá, ela foi apresentada como prima e namorada. Nesse momento, Roberto Cardoso já tinha uma intimação policial. Às 5 da manhã do dia seguinte, ele caminhou com Liana por 3 quilômetros até chegar na mata. Ali, após passarem por um riacho, ele pegou um facão e gritou: "Agora você vai morrer." O golpe não foi certeiro e atingiu o lado esquerdo do pescoço de Liana. Ela caiu de costas. Champinha, então, a esfaqueou. A autópsia concluiu que Liana levou 15 facadas e teve como causa de morte traumatismo craniano devido a uma pancada com facão. Então, ficou em cativeiro. Liana foi estuprada por 3 dos 4 criminosos todos os dias. Champinha levou a faca no riacho e voltou para a casa da mãe. Tirou a roupa suja de sangue e escondeu a arma do crime dentro de um poço. Entrou em casa e dormiu. No dia seguinte, se apresentou na delegacia, prestou depoimento e foi liberado pela polícia. Posteriormente, através de investigações, a polícia chegou a Antônio Caetano, que acusou o Champinha.
Ele foi localizado na casa de uma tia e retornou para um interrogatório. Ele confessou o assassinato e levou os policiais até os corpos. Os 4 homens envolvidos no crime foram julgados e condenados. Antônio Caetano pegou 124 anos de prisão. Paulo Marques, o Pernambuco, foi condenado a 110 anos. Aguinaldo Pires, a 47 anos. E Antônio Matias de Barro, com a menor pena, 6 anos. Roberto Cardoso, o Champinha, por ser menor de idade, foi submetido às leis previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o Estatuto, ele poderia ficar preso até 3 anos, ou no máximo até completar 21 anos. Em setembro de 2006, quando o Champinha terminava de cumprir sua pena socioeducativa, psicólogos forenses do Instituto Médico Legal de São Paulo o diagnosticaram com transtorno de personalidade. O termo transtorno de personalidade abre uma brecha legal para manter uma pessoa afastada da sociedade. Na prática, a expressão quer dizer que o detento tem baixa probabilidade de se recuperar e, portanto, oferece risco para a sociedade. Com esse laudo, ele foi transferido para uma unidade experimental de saúde, a UES, criada para recuperar jovens infratores com distúrbio mental, onde permanece até hoje. O local foi construído em 2006 para atender jovens com casos semelhantes ao dele, né? A defesa de Champinha solicitou inúmeros pedidos de liberdade, todos negados pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo. Após 16 anos do crime, a prisão de Roberto Cardoso ainda divide opinião. Muitos acreditam que custódia do rapaz no local é apenas uma gambiarra jurídica, já que ele não apresenta nenhum transtorno mental. Alguns laudos psiquiátricos desconsideraram a hipótese de que Champinha tenha transtorno de personalidade. Alguns exames atestaram apenas que Roberto Cardoso é um limitado intelectual, de QI 73. No Brasil, a deficiência mental é estabelecida por um QI inferior a 70. Champinha, segundo médicos que o analisaram, consegue discernir o certo do errado, mas tem uma noção fraca das consequências de suas ações. É uma pessoa de fácil influência. Acredita-se que ele sabe o que não pode fazer, mas não entende os motivos. Os mesmos afirmam que não há dúvidas de que Champinha não tem ainda condições para viver em sociedade. Porém, não se pode burlar a lei para mantê-lo preso. O Ministério Público Federal, com o apoio do Conselho Regional de Psicologia, já pediu o fechamento da Unidade Experimental de Saúde, por entender que ela não oferece o tratamento que diz oferecer. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal analisou o caso e entendeu que Champinha deve ficar internado até que não seja considerado uma pessoa perigosa para a sociedade. O crime liderado por Roberto Aparecido Alves Cardoso Champinha abriu espaço para uma discussão sobre a redução da maioridade penal. Em meus muitos anos de trabalho com investigação, esse foi um dos crimes que mais me chocou pela crueldade e frieza. E você? O que você acha sobre esse caso? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para acompanhar comigo esse interessante mundo da ciência forense. Por hoje é só. Eu vou trabalhar com a minha amiga aqui.